Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos resolver a questão 147 do Enem de 2022 do caderno amarelo. Então ele diz assim: uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços em formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha o formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender este cliente? Então vamos lá, vamos verificar aí como nós vamos resolver esse probleminha aí, tá? Então primeiro, vamos compreender ali. Ela prepara um docinho e esse docinho que tem o formato esférico, ele tem um diâmetro de 2 centímetros. O que ela pretende agora, e o que está sendo pedido, é que esse novo docinho tenha exatamente o dobro do diâmetro. Então, ele precisa ter 4 centímetros, ok? Bom, então, nesse primeiro aqui, nesse volume 1, e esse aqui eu vou chamar de volume 2, vai uma certa quantidade de massa, tá? Então, é isso que nós vamos dar uma olhadinha agora. Eu quero que vocês lembrem comigo que para calcular o volume de uma esfera, nós fizemos 4 vezes o π vezes o raio ao cubo dividido por 3, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. O que significa esse raio aqui? Nesse caso, meus amigos, da primeira receita, o raio é 1. Se o diâmetro é 2, o raio é 1, certo? Então, é com isso que eu vou calcular, então, esse volume. Bom, e o π, professor? O que eu tenho que fazer? Tem que usar o 3,14, tem que usar o 3, tem que usar 3,1. Perceba que o exercício ele não fornece esse valor. Por que ele não está nos fornecendo? Porque qualquer for o valor que eu atribuir, 3, 3,1, 3,14, o que eu estou querendo é saber a quantidade que vai aumentar. Então, na verdade, não nos interessa o valor. Eu posso deixar, inclusive, a letra. Mas, para facilitar o meu cálculo, eu vou usar, nesse caso, o π como sendo 3. Por que eu vou usar o π como sendo 3? Porque aí você percebe que está sendo dividido por 3? Então, se aqui em cima tiver um 3 e aqui embaixo tem um 3, eu posso anular os dois. Vamos lá? Então, vem comigo. Ó. Então, o volume vai ser igual a 4 vezes o π, que nesse caso eu vou usar o 3, vezes o raio ao cubo. Quem é o raio? O raio é 1. Então, vai ficar 1 elevado ao cubo, tudo isso dividido por 3. Percebam comigo que eu usei o π como sendo 3, porque aqui eu posso cortar, posso anular os dois, certo? Então, vejam o que sobrou. O que sobrou aqui embaixo para mim foi exatamente o volume igual a 4 vezes 3 dividido por 3 é 1, e 1 elevado ao cubo vai ficar 1. E 4 vezes 1 é 4. Então, eu sei que o volume de cada docinho desse é 4, certo? Então, vamos guardar isso aí na nossa memória e vamos para a outra situação problema. Olha o que acontece aqui. Vou utilizar a mesma fórmula. O volume é igual a 4 vezes o π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Agora, eu vou lá e vou considerar, bom, se o diâmetro é 4, o raio só pode ser 2. E o π, eu vou usar o mesmo valor que eu usei no outro, o π valendo 3,
certo? Pelas mesmas razões que eu falei anteriormente. Então, o volume vai ser igual a 4 vezes o π, que vale 3, vezes o 2 elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 3. Novamente, antes de resolver, eu vou anular um 3 que está no numerador e outro no denominador. Então, o que me sobra? Que o volume vai ser igual a 4 vezes 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Certo? Que eu nem preciso colocar divisão. 4 vezes 8 vai dar exatamente igual a 32. Agora é que vem a parte importante da nossa situação aí. Bom, primeiro, eu quero que vocês entendam que um docinho, ele vai ter 4 de volume, certo? Se o diâmetro for igual a 2. Se o diâmetro for 4, ele vai aumentar para 32. Então, o que acontece aqui, ó? Esse aumento aqui é de 8 vezes, certo? Então, ele aumentou, a receita aumentou em 8 vezes, independente da quantidade de docinhos que serão produzidos, tá? Então, nesse caso, eu fiz uma comparação entre um docinho que tem 2 centímetros de diâmetro e o outro docinho que tem 4 centímetros de diâmetro. Então, ele aumentou 8 vezes. Isso significa que vai aumentar 8 vezes a quantidade de massa que eu vou utilizar. Agora, eu quero que vocês percebam que esse volume 4 era exatamente pela consideração que eu estou fazendo com, vou até anotar aqui, 50 docinhos. Então, aqui eu vou produzir 50 docinhos, aqui eu vou produzir 50 docinhos, que é justamente uma receita base de massa, ok? No entanto, não serão produzidos 50 docinhos, serão produzidos 150 docinhos, ou seja, 3 vezes mais. Então, para a produção do que nós estávamos produzindo aqui, para uma receita base de 50 docinhos para cada um, foram aumentados 8 vezes o volume. Agora, se eu quero produzir 3 vezes mais, então eu preciso multiplicar esse valor por 3, para que ao invés de 50, eu tenha 150. E 3 vezes 8 é exatamente igual a 24. Ou seja, esse 24 é a quantidade de porções de receita base de massa que ela deve preparar aí para atender esse cliente. Então, isso significa dizer que ao voltar lá para a nossa questão, nós vamos compreender que serão necessários produzir 24 receitas base de massa para atender o pedido. Ok? Espero ter ajudado e até a próxima.